Como joga Alan Rodrigues, meio-campista box-to-box que está chegando no Internacional. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. O Inter segue se movimentando no mercado de transferências, está contratando, está perto do acerto com Alan Rodrigues, um meio-campista que pisa muito na área, pode atuar como segundo volante, terceiro homem de meio-campo. Eu tô com o Matheus Santana, estudou as características do Alan Rodrigues. Jogador interessante, né? Antes de mais nada, acho um jogador interessante que o Inter traz para movimentar ainda mais esse meio de campo e ajudar o Alan Patrick a ser um jogador que crie mais chances e ajude até mais ofensivamente o Inter do que propriamente defensivamente. Sem dúvida, eu acho que essa é a principal característica dele. Um cara que contribui muito na questão ofensiva, mas que também na parte sem bola, ele é um jogador de combate, tem 1,71, não é um cara alto, não é aquele volante de imposição física, mas é aquele jogador que tá o tempo inteiro ali correndo, marcando, brigando, a gente vai entender isso na análise. Ele também é um volante que pisa bastante na área, como você falou, e principalmente nessa parte ofensiva vai agregar bastante, porque ele tem capacidade para criar, para finalizar no gol. Então é um cara que traz repertório. O elemento surpresa, muitas vezes, elemento surpresa. 25 anos... Aí, próximo de um acerto por 5 milhões de dólares. É um valor elevado. Mas, hoje em dia, no mercado sul-americano, qualquer destaque que você queira tirar de uma equipe argentina ou até qualquer jogador aí do futebol colombiano, enfim, esses principais polos aqui do nosso mercado sul-americano vão custar perto disso. Então, não tem como fugir. Mas é uma aposta bem interessante que o Internacional está fazendo. Antes da gente começar a análise e trazer os lances, as características do Alan Rodrigues, pedir para a galera, torcedor colorado, dá aquele apoio pra gente, curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal, que isso ajuda e muito a gente. A gente também tem uma opção ali, Clube de Membros, temos 3 opções ali. Se puder dar uma olhadinha, apoia e ajuda aí muito o nosso canal. Em algum canto da tela também tem uma opção de QR Code para Pix aí, se quiser ajudar e apoiar. Nos ajuda muito também. Lembrando que a gente fez a análise do Richard, acho que vai sair antes do Alan Rodrigues. Também já fizemos do Alan Benítez. Tem uma playlist só com vídeos do Internacional. Fizemos vídeos de vários grenais do ano, enfim, do Alan Patrick e de outros jogadores. Então, se quiser navegar e procurar sobre vídeos do Internacional, tem bastante coisa. Cara, vamos tem falar muito conteúdo do Inter aqui. Tem bastante. E agora mais um, né? Vamos falar de um reforço bem interessante, Will. Começando pela parte sem bola, tá? Por esse trabalho um pouco mais sujo, digamos assim, né? Ele é um jogador bem chato. Chato no bom sentido. Tá ali o tempo inteiro mordendo, brigando, lutando pelas bolas. E a gente já começa a perceber como ele, de fato, é um meio-campista que não fica tão preso. Ele sai mais, então ele vem da parte mais ofensiva e contribui muito nessa questão de recuperação de bolas, tá? Os 2 primeiros lances é recuperando bola lá em cima, né? Na parte ofensiva. Recuperando bola lá em cima e saindo pra jogar, né? Como nesse lance aqui, ó. Ele vem, dá o carrinho, recupera a bola pro time dele, já levanta, né? Dá um carrinho ali que derruba todo mundo. Recupera a bola, strike. Levanta, dá o strike ali e já sai pro jogo. Ele toca a bola e já continua em progressão. Então ele é um cara muito dinâmico. Isso a gente vai conseguir destacar aqui pro torcedor do Internacional, que de fato ele é. Ele é muito dinâmico, um jogador inquieto, gosta de dar carrinho, gosta de morder, atrapalhar bastante o adversário já na saída de bola. Então, para essa questão da pressão pós-perda, que hoje em dia é fundamental no futebol, né? O jogador tem que agregar muito sem bola. A partir do momento que você perde a bola, você já tenta recuperar ela. Isso o Alan Rodrigues faz e faz muito bem, tá? E a pós-perda, como você falou, você recupera a bola lá em cima, né? E daí, trazendo pro contexto que você falou, aquele jogador que morde muito do sul-americano, né? Muito do argentino, enfim, ele é argentino, se não me engano. Argentino. Argentino. Tem essa questão da marcação, muita força, então é uma questão que vem junto com ele também. O Alan Rodrigues, se não me engano, é uruguaio, tá, Will? Mas ele estava no Argentino Júnior. É verdade, ele é cria do Boston River. Exatamente. E daí vai pro Argentino Júnior. Perdão. É isso aí. 25 anos, vem do Argentino Júnior, jogador uruguaio, muito interessante, a característica mesma. A gente tá falando de Argentina e Uruguai, característica muito parecida, né, Will? Agora vamos entrar numa parte um pouco mais criativa e onde ele pode, de fato, auxiliar o Internacional. A gente começa com esse primeiro lance, que ele tenta um passe em profundidade e ele gosta desse tipo de passe. É o cara que arrisca. Então pode ser um auxílio pro Alan Patrick, para um jogador ali que tiver mais posicionado junto com ele para auxiliar nessa criação. Ele é um 8, um camisa 8 que chega bastante no ataque e gosta de dar esse tipo de passe, tá? Em profundidade. Então, esse passe não entrou, mas a gente vai começar a ver lances onde a dinâmica funciona melhor. Ele sempre vai tentar o passe para frente. Ele gosta desse tipo de passe. Vem buscar a bola, como eu falei. O cara que se movimenta, flutua bastante no campo, coloca um passe em progressão ali pelo lado esquerdo. Agora ele tá marcado, vem, recebe essa bola, tem uma boa dinâmica, ele é destro, tá? Mas usa muito bem a perna esquerda, consegue girar muito fácil e acha a movimentação no companheiro
Passe bem Clareou, inteligente. né? Clareou completamente. Clareou E é completamente a interessante, jogada. trazendo para o contexto de um sul-americano que deu muito certo no Inter nessa posição, o Arangues. O Arangues, a segunda verdade. passagem pelo Inter não foi tão boa, mas a primeira passagem o Arangues jogava muitas vezes de segundo volante, e o quanto ele chegava na área, o quanto ele conseguia fazer gol, enfim, participar de jogadas ofensivas era absurdo. Então, trazendo para um contexto positivo. Foi espetacular, tá? Ele se assemelha um pouco, sim, ao estilo de jogo do Arangues. É isso que eu quero dizer aqui, porque de fato ele é um cara que é dinâmico, um camisa 8, um cara box to box, como a gente citou na abertura do vídeo, tem capacidade de criação, mas também vai morder, vai ajudar muito na parte sem bola. Essa questão da criação, cara, ele por ser um jogador de dinâmica, ele entende muito bem as movimentações. E olha o tipo de passe que ele deu. Passe de calcanhar. Esse aí foi até um pênalti que o time dele conseguiu. Clareada aqui, nojenta ali, hein? Vale aqui, tá? Nossa Porque senhora. ele domina a bola. A bola não veio tão boa assim. Ele domina pra trás ela e dá um calcanhar, assim, recurso. Isso daí é passe de Alan Patrick, hein? Passe de Alan Patrick. Esse aqui é mais um passe de Alan Patrick, tá? Ele recebe a bola aqui de novo. Com a camisa 8 nas costas, não à toa, posicionado ali mais ao lado esquerdo. Geralmente ele atua mais ao lado direito, a gente vai ver isso depois no mapa de calor dele. Mas ele tá aqui pelo lado esquerdo, todo mundo acha que essa bola vai entrar aqui, ó. Nesse jogador que tá atacando o espaço. Mas vocês vão ver que a bola não vai entrar ali. Eu vou deixar o lance correr pra ver o passe que ele vai achar. Olha essa bola, perna cara. esquerda, né? De perna esquerda. Uma bola espetacular. Mostra uma ambidestria muito grande ali, tá? Exatamente. Apesar de Até deixar correr o lance de novo, ter porque o uma passe é perna... Como todo mundo tem uma perna dominante, mas ele utiliza muito as duas pernas. De fato, ele é um destro que usa muito bem a perna esquerda, né? Então, a gente vai ver também uma característica dele de pisar muito na área, por isso que a gente fala que ele é box to box, um cara que consegue fazer saída de bola, que morde muito lá na frente, gosta de sair bastante pro jogo. A gente vai ver aqui como ele consegue aparecer bem na área, tá, Will? Uma sequência de lance aqui, se você quiser até comentar alguma coisa, fica à vontade. Não, até por isso, quando a gente iniciou o vídeo aqui, eu comentei que ele agregaria mais ofensivamente do que defensivamente. Obviamente, o volante tem suas obrigações de marcação, mas o quanto ele ajuda na parte ofensiva chama mais atenção. E veja, cara, como é legal a finalização dele, né? Recebe a bola aqui, domina, tá ajeitado pro lado esquerdo, ele consegue dar um drible de corpo e com a perna esquerda ele manda uma bola na gaveta, que foi uma defesaça do goleiro. Então ele mostra de fato qualidade para dar passe, qualidade para finalizar com a perna esquerda. Aqui, drible de corpo, gira muito bem, finaliza, essa foi um pouquinho alta. Agora, usando as duas pernas de novo, né? Limpa com a perna esquerda. Todo lance ele usa as duas pernas. Todo lance. 3 marcadores e não tem problema, tá? Ele vai limpando, limpando, limpando e acha um passe espetacular para trás. Gera uma assistência. Então é um cara criativo. Ele cria jogadas da sua forma, né? O Alan Patrick é um cara mais cerebral. Um cara que pisa bem na área também, que chega para finalizar a jogada. Ele é um jogador mais dinâmico nesse aspecto de condução de bola, de ir driblando e tentando achar um espaço. E também chega no fundo e faz jogadas como essa que a gente vai acompanhar. Mais uma jogada dele driblando e mostrando bastante qualidade ali com as duas pernas, né? Balançando de um lado para o outro e acha uma assistência muito bonita. Aqui, de novo, ele tá dentro da área. Como ele pisa bem na área, né? E aí corre esse risco positivo da bola sobrar ali para ele e ele conseguir finalizar esse risco no gol, assumido, né? Esse risco Mas maravilhoso, né? A bola sobra para ele, ele vai e finaliza muito bem no gol com a perna esquerda. Impressiona ele é um volante em teoria, tá? Um volante pode atuar como terceiro homem, como a gente citou no início, mas impressiona a quantidade de lances que você traz aqui, de ações dentro da área, ou enfim, lances perigosos que ele cria. Ele vai agregar muito nessa parte ofensiva, com certeza. Ele é um cara de muita chegada mesmo, Will. Se confirmar a contratação 100%, Exatamente, né? A gente espera que confirme, tá? Porque é um jogador que me anima bastante. Aqui, mostrando como ele é um cara oportunista, que pisa na área, né? A jogada vai para o lado esquerdo, rebote, e ele é quem confere a jogada para fazer o gol. Agora mais uma situação onde ele tá posicionado de novo. À frente da linha do meio-campista que tá com a bola aqui, atacando a área, e consegue receber esse tipo de passe, né? Ela é preparada para trás e ele consegue finalizar. De novo, pisando na área e tendo presença, né, Will? Aquela presença de área é muito importante, né? E é engraçado que ele faz muito gol fácil, né? Tipo, de chegar e finalizar, mas não é fácil. É a questão dele estar dentro da área, que ele tá pisando, que ele tá ocupando o espaço. Chega e completa. De fato, é um gol que você não tem que ter uma capacidade de finalização absurda. Mas ele tá o tempo inteiro pisando na área e dando essa opção. E mais um gol com a perna esquerda, né? Mais uma que a gente cita aqui, né? Da ambidestria dele. A gente podia ter chamado essa ambidestria já no início do vídeo, tá? É verdade. Mas ficou como uma surpresa aqui pro pessoal, surpresa pra galera. Porque, de fato, ele consegue usar a perna esquerda muito bem. Aqui ele finaliza de direita, a bola desvia, mas para mostrar que, de fato, ele é um bom finalizador. E ele finaliza bem no gol, né? Com bastante qualidade técnica. É um jogador que consegue concluir muito bem as jogadas, né? Aqui é uma jogada muito legal, cara. Você vê que ele começa a jogada, eu vou até voltar. Ele abre na direita ali, né? Ele recebe a bola pelo meio, abre na direita e, de novo, toca, entra na área. Isso é muito importante, porque ele só vai fazer um gol se ele estiver bem posicionado. Toca, entra na área e fica no segundo pau ali, esperando uma jogada, e o que vai acontecer? Na hora do cruzamento, é ele quem faz o gol. Fácil que eu falei, né? Exatamente. Mas ele começa a jogada, ele entra na área e termina ela mesmo. Ele termina ali na pequena área, ficou muito fácil, mas porque ele estava bem posicionado. Aqui uma situação onde ele está por dentro, a jogada vem sendo construída e ele ataca por fora. E aí, aqui por fora, ele consegue levar para o mano,
dá um bom drible ali, dá até um jogo de corpo, mesmo com a marcação, e aí ele puxa de novo para a perna esquerda e termina a jogada com um golzinho, qualquer nota, viu, Will? Esse era a cereja do bolo? Cara, esse é a cereja do bolo, tá? Eu vou deixar até de novo aqui, porque ele recebe a bola, ele tá atacando, né, em velocidade, então aquilo que eu falei, ele tem uma boa velocidade, apesar de não ser algo que destaca de fato o futebol dele, mas ele é um jogador dinâmico, veloz, vai para cima do marcador, dá um jogo de corpo ali muito legal, puxa para a perna esquerda, conta com a movimentação do companheiro também, mas finaliza daí com a perna esquerda, um baita gol, tá? Um golaço com a perna esquerda. E chama muita atenção como ele usa muito bem a perna esquerda. A gente viu mais gols e mais lances dele com a perna esquerda do que propriamente a perna dominante dele, que é a direita. E para finalizar, Will, o mapa de calor que te parece? É um jogador que atua muito pela direita e que corre o campo inteiro. Tá? Corre o campo a gente inteiro, percebe cara. que né, os pontos vermelhos, ele tá muito mais... o ataque é pra cá, tá? Então ele de fato é um meio campista, mais pelo lado direito, mas a gente viu lances dele pelo lado esquerdo também. Então de fato ele é um cara que, como a gente mostra no mapa de calor, aqui é uma zona onde ele preenche bastante também, aqui pelo lado esquerdo. Cara, ele é um jogador bem dinâmico, bem completo ali no meio campo. E projetando, digamos, esse internacional, que hoje, sem o Fernando, conta com Ronaldo, Richard, Bruno Henrique e Thiago Maia, que são os principais volantes ali. O Bruno Henrique, extremamente contestado pela torcida colorada, tá? Eu andei procurando, andei vendo algumas vezes já o Bruno Henrique. Apesar de eu ter a lembrança, talvez, de outras épocas do Bruno Henrique, é um jogador contestado. Eu acho que nessa função de segundo volante, porque o Thiago Maia hoje meio que virou o primeiro volante com a saída do Fernando, né? Tudo bem, com a chegada do Richard pode mudar esse cenário. Eu acho que é um jogador que chega pra jogar. Com certeza, tô com você nessa. Eu acho que ele melhora o time do Internacional, tanto ali para jogar no lugar do Bruno Henrique, ou o que quer que seja à disposição nesse momento ele para fazer essa função de segundo volante. Ele é um cara que vai melhorar esse time e gostei da tua lembrança do Arangues, tá? Para mim me lembra também um pouco o estilo de jogo, característica do jogador. Ele é um cara que pode render muito no Inter e tem capacidade para ter um impacto imediato nesse time, tá? É a questão, né? Que não vai necessariamente se adaptar, enfim, eu acho que é um jogador que, enfim, tem uma adaptação, mas que esse impacto imediato, vendo o que ele pode agregar, vendo os lances, vendo a análise e o que ele pode agregar, eu acho que ele vem para ser titular e influenciar nesse time. E assim, a gente trouxe na análise do Richard e é extremamente também ter elenco, né? A gente falou de alguns volantes aqui que tem à disposição o Inter, mas também a questão de você ter elenco porque o Inter disputa Copa do Brasil, disputa Libertadores. E também numa campanha de recuperação de ascensão no Brasileirão, que a gente apontava muito como um dos favoritos para ser campeão e acabou não tendo o melhor desempenho nesse primeiro turno, agora está numa campanha de recuperação. Já voltou muito bem pós-parada de Mundial, então pro elenco é excelente e é um jogador que eu acho que chega para ser titular. Diferente do que a gente falou do Richard, que é mais para compor elenco. O Alan Rodrigues eu acho que chegaria para ser titular. E assim, o Inter se movimentando de forma interessante, né? Trazendo o Richard mais como uma peça para elenco, o Alan Rodrigues como um cara para chegar e jogar, e até o Alan Benítez. É uma opção, né? Para lateral direito, ele é um cara muito ofensivo. O torcedor do Inter já viu, inclusive, ele participando de jogadas ofensivas ali, ajudando o Internacional a vencer partidas, né? Então é uma movimentação, mais uma, bem interessante do Inter. Aprovado, Alan Rodrigues? Aprovado, aprovadíssimo. Fechou. E você, torcedor colorado, o que achou da contratação do Alan Rodrigues? O que achou da nossa análise? Comenta aqui, deixa seu feedback, que isso é extremamente importante pra gente. Mais uma vez eu peço pra você, curte, compartilha, divulga com os amigos o nosso trabalho, que isso faz muita diferença. Se inscreve no canal, dá uma olhadinha no Clube de Membros, apoia o nosso projeto. E é isso, até o próximo vídeo.